Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista e, pela graça de Deus, estamos chegando até você, mais uma vez, agora com o propósito de ministrar um breve comentário, resumindo a lição de número 6, em 9 de maio de 2021. O ministério de apóstolo. Esse é o tema da nossa lição de hoje. A lição deste segundo trimestre de 2021 está alicerçada no Novo Testamento, especialmente nos textos de 1 aos Coríntios, capítulo 12, aos Efésios, capítulo 4, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Nesses três textos agora mencionados, encontram-se algumas listas a respeito dos dons, os dons divinos. A maioria dos estudiosos, teólogos e comentaristas do livro sagrado organizam estes dons mencionados nestas três listas em dons de manifestação espiritual, dons ministeriais e dons de serviço. Acabamos de estudar os dons de manifestação espiritual, aquela lista de 9 que aparecem em 1 aos Coríntios 12. Hoje, iniciaremos o estudo dos dons ministeriais. Eles estão alistados numa ordem apresentada pelo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Logo após ter apresentado a lista desses mencionados dons, o apóstolo também declara o objetivo deles, isto é, para que esses dons teriam o seu uso ou deveriam ter o seu uso na Igreja de Cristo. Eu quero ler, portanto, diretamente na Bíblia, o texto de Efésios, capítulo de número 4, começando no versículo de número 7, que é onde inicia o parágrafo, para que fique o assunto completamente compreendido ou para que haja uma melhor compreensão do texto. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Perceba que já por duas vezes o apóstolo menciona a palavra carisma, a palavra dom. Então, no versículo 7, diz que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E no versículo de número 8, o apóstolo diz que quando subiu ao alto, Jesus levou cativo o cativeiro e deu e distribuiu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele, aqui está a essência do ensino que desejamos apresentar. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Isto quer dizer que Jesus, além de dar o dom ministerial,
além de distribuir o dom com os homens, ele deu homens como dons. Ele dá homens como dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na versão atualizada, usa o termo mestres ou didáscalos. Agora vem o objetivo desses dons: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses dons ministeriais são dados por Jesus à sua igreja para que haja o aperfeiçoamento, o treinamento, o amadurecimento, o adestramento dos crentes, dos discípulos de Jesus, para poderem fazer a obra de Deus. Então, em outras palavras, Jesus dá à sua igreja, usando termos mais contemporâneos, Jesus dá dons para capacitação da igreja. Ele escolhe homens, dá a estes homens dons, capacitações espirituais, e dá a estes homens à igreja, para que esta seja treinada, para que esta seja capacitada para poder realizar a obra de Deus aqui na terra. Veja como isso é interessante. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ele quer a edificação do corpo. Ele quer a construção da igreja. A edificação. Glória a Deus por isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, olha o objetivo de Cristo. O que é que ele deseja para a igreja? O apóstolo entendeu muito bem isso. Paulo foi um dos primeiros que entendeu esta verdade. E por isso, ele declara aqui na carta aos Efésios: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. É a partir desse texto que temos o ensino de hoje, o ministério de apóstolo. O texto áureo é o texto já lido, Efésios 4:11. A verdade prática declara que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o objetivo, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo na terra. Quanto aos objetivos da lição de hoje, o objetivo geral é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. E os objetivos específicos: investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo, a sua importância dentro do contexto do Novo Testamento, e avaliar a apostolicidade atual. Ou seja, há apóstolos ainda hoje? Existem apóstolos ainda hoje? Veremos isso dentro de poucos minutos aqui em nosso comentário. A partir deste texto bíblico que lemos agora há pouco, sobre dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, e perceba que, em resumo, Paulo estava declarando que o objetivo de Cristo era desenvolver o caráter cristão dentro da comunidade cristã,
dentro da comunidade dos discípulos de Cristo. Esses ministérios, estes serviços prestados pelos homens a quem Deus capacitou com estes dons, eles são muito necessários na igreja. Eles são necessários para que a igreja local cumpra o seu propósito. É isso que devemos entender em primeiro lugar. Esses dons não existem para beatificar, santificar, separar exclusivamente como maiores as pessoas que recebem tais dons. Mas o desejo de Cristo é a edificação da sua igreja, é a expansão do evangelho na terra. Perceba que muita gente está à procura apenas de títulos. Outros estão buscando de modo penhorado, ardoroso, ardente, a obtenção de títulos por alguma convenção, por algum concílio, por algum ministério, por alguma igreja. Mas o que a Bíblia enfatiza não é o título. O que a Bíblia enfatiza é o dom. Perceba que uma coisa é receber o dom de Cristo e outra coisa é simplesmente se autodenominar, colocar um título em si mesmo. Ou um pequeno grupo de homens que entende um pouco do assunto ou acha entender do assunto, dar a alguém títulos. Perceba que isso é preocupante nos dias atuais, porque muitos estão à busca apenas de títulos, sem antes terem de fato provado, sem antes terem sido aprovados para depois receberem tais títulos. Isso é preocupante porque em alguns lugares e em algumas ocasiões, algumas pessoas que ainda não têm fruto ministerial o suficiente procuram acercar-se de mestres que lhes agradam e, por isso, procuram obter os maiores títulos, achando que, por exemplo, quem possui o título de bispo é maior que pastor, quem possui o título de apóstolo é maior que o bispo, e assim muitos pensam que já são patriarcas e, infelizmente, já existem outros que se autodenominam pai apóstolo ou pais apóstolos. Perceba até onde o homem é capaz de ir na busca de títulos, enquanto que o Novo Testamento não enfatiza títulos, mas enfatiza, sim, a natureza do serviço, a importância de servir. Para que existiram os apóstolos? Para servir a igreja. Para que existiram os pastores e devem existir pastores na igreja? Para servir o rebanho, para pastorear o rebanho de Cristo, para expandir a obra de Deus na terra. Nada mais que isso. Estes homens são servos, são serviçais, são ministros de Cristo, devem se considerar ministros de Cristo para servir ao rebanho de Deus aqui na terra. Mas quero mostrar a você os 3 pontos principais da lição de hoje. O primeiro tópico é o colégio apostólico. O dicionário Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostolein, que significa enviar ou remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado. É um mensageiro oficial, comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento,
o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado, como Cristo foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, com poder, com graça e amor. O verdadeiro apóstolo, portanto, baseia-se na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é denominado na Bíblia Sagrada como o apóstolo por excelência. Então perceba que o Novo Testamento fala de um apóstolo enviado pelo Pai, que é Cristo, 12 apóstolos enviados por Cristo, que é o colégio apostólico que aparece nos 4 evangelhos e na sequência das epístolas do Novo Testamento. E em Atos capítulo 13 aparecem outros apóstolos, começam a aparecer outros apóstolos que são enviados pelo Espírito Santo, conforme o capítulo 13, narrado por Lucas no livro denominado Atos, ou Ações dos Apóstolos pelo poder do Espírito Santo. É interessante que a nossa lição de hoje, ao falar do colégio apostólico, refere-se ao grupo dos 12, aqueles 12 discípulos que foram escolhidos no meio de uma multidão de discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13, declara que Jesus chamou para si os que ele quis. Então, ele escolheu pessoalmente, chamou-os por seus nomes e lhes deu autoridade para pregarem o evangelho, para expulsarem os demônios. Portanto, eles foram autorizados diretamente por Cristo. Observe que eles foram convidados para auxiliarem o ministério terreno de Jesus. Então, o Salvador os separou e os nomeou. Aqueles primeiros 12 apóstolos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados para levar a mensagem de Cristo a todo o mundo. E, claramente, o texto sagrado nos informa que eles, de fato, cumpriram esta missão durante o período de formação do Novo Testamento no primeiro século da era cristã. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da Igreja de Cristo na Terra. Mas há um detalhe que precisa ser dito e foi muito bem colocado pelo nosso comentador, o comentador da revista atual de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, pastor Linaldo Renovato. Ele diz que deve ser ressaltado que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular com relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. E aqui eu vou falar dessa singularidade. Primeiro item que deve ser mencionado sobre esta singularidade, o primeiro item que se destaca é que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Havia multidões que seguiam a Jesus, mas ele convocou, vocacionou, separou e nomeou apenas 12. Em segundo lugar, eles andaram com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo do Senhor Jesus até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam com ele, conviveram com ele. E o terceiro item muito importante nessa singularidade, quanto a essa singularidade desse colegiado apostólico de apenas 12, é que eles receberam a autoridade do Senhor Jesus. Eles receberam
de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar o evangelho à humanidade. Esta foi a missão dada pelo próprio Senhor Jesus. A palavra apóstolo nos dias da formação ou de formação do Novo Testamento significavam simplesmente enviar. E ela era usada para qualquer mensageiro nomeado ou comissionado com algum propósito, alguém que fosse enviado. Por exemplo, Epafrodito foi um mensageiro ou um apóstolo enviado pela igreja em Filipos e foi enviado com uma missão para levar a Paulo algumas notícias daquela igreja. Os companheiros de Paulo, por exemplo, eram os mensageiros ou apóstolos enviados pelas igrejas e por elas comissionados. Os 12 apenas eram apóstolos específicos. Eles eram especificamente enviados por Jesus. Jesus passou uma noite em oração quando os escolheu, tirando-os do meio de um grupo de discípulos e os nomeando. Perceba que há uma distinção nesse colegiado apostólico. Mas o Novo Testamento, como já lhes falei anteriormente, mostra o apóstolo por excelência, Jesus, enviado pelo Pai, de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo de número 3 e o versículo 1, onde Jesus é chamado de o sumo sacerdote da nossa confissão e o apóstolo enviado pelo Pai. Mas o Novo Testamento nos dá conta, por exemplo, em Mateus 10, em Lucas e também em Marcos e ainda em João, e outra vez a lista aparece em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 23, essa lista aparece com o nome dos 12. Com a saída de Judas, que traiu o mestre, houve uma vacância e esta vacância foi substituída através de um lançamento de sortes, depois de um período de oração e busca da direção de Deus. Então foi escolhido Matias. Depois disso, não se percebe sucessão apostólica. A doutrina de sucessão apostólica, ela não está presente no Novo Testamento. A doutrina da sucessão apostólica teria sido criada, organizada posteriormente pelo catolicismo apostólico romano, com o objetivo de suceder sempre alguém na direção geral da igreja a partir de Roma. No entanto, essa doutrina não encontra raízes, não encontra alicerce claro no Novo Testamento. Assim, nós aprendemos que o colégio apostólico, criado, organizado, vocacionado por Jesus, não tem ordem de sucessão no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é um destaque em todo o Novo Testamento, porque depois de ter se convertido, sendo ele antes um intelectual, um estudioso, membro da seita dos fariseus, que era um grupo religioso dentro do judaísmo que muito se esforçava quanto ao estudo das Escrituras, o estudo da Torá, e também este grupo era bastante zeloso pelo cumprimento, às vezes radical, da lei, que tentavam cumpri-la ao pé da letra. Um dia, Jesus encontrou-se com o jovem Saulo na estrada de Damasco, e a partir daquele encontro, o jovem Saulo, cujo nome Saulo vem do hebraico, como uma homenagem a Saul, por ser da mesma tribo de Benjamim, mas o seu nome em grego é Paulo,
Aquele que antes era um perseguidor passou a ser perseguido por causa da sua fé em Jesus e por causa da pregação do Evangelho e da forma como ele foi escolhido. Ele também é chamado apóstolo. Ele também foi chamado apóstolo. Perceba que em Hebreus, capítulo 3, há menção de Jesus como o apóstolo enviado pelo Pai e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas, nas listagens que já mencionei nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, capítulo 1, aparecem os 12 apóstolos. Mas em Atos, capítulo 13, aparecem Paulo e Barnabé sendo enviados pelo Espírito Santo. Perceba que há outros nomes mencionados como apóstolos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada faz menção, claramente, faz menção de outros nomes que também foram intitulados, foram chamados de apóstolos. E isso é importante entender para poder compararmos essa citação ou este trabalho, esta missão, com a listagem que Paulo apresenta em Efésios capítulo 4 e o versículo 11. E para poder responder aquela pergunta, há apóstolos nos dias atuais? No sentido em que foram convocados por Jesus? Não. Como colégio apostólico organizado por Jesus? Não. Com aquele mesmo propósito inicial declarado por Jesus de edificar aquela igreja no primeiro século? Não. Mas o ministério apostólico continua. A missão, a ênfase dada por Paulo em Efésios, apresentada por Paulo em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 15, todo esse parágrafo fala da importância do trabalho, do ministério apostólico, que continua, não como uma sucessão nominal de cada apóstolo, porque morreu aquele, então alguém tem que ser colocado no lugar daquele, com aquele nome ou com os mesmos detalhes que aquela pessoa possuía e os detalhes do que ela fazia. Não, neste sentido, não temos. Mas o ministério apostólico, o trabalho, a importância desse serviço continua no Novo Testamento. Paulo foi um homem preparado para servir. Perceba que das 27 epístolas que temos no Novo Testamento, 13 foram escritas por ele, o apóstolo Paulo. Mas ele se considerava o menor dos apóstolos porque não havia andado pessoalmente com Jesus. Mas apesar de não ter andado pessoalmente com Jesus, Jesus apareceu a ele mais de uma vez. 3 ou 4 vezes o texto bíblico menciona a aparição de Jesus, o aparecimento de Jesus pessoal, falando com Paulo. E quanto à mensagem que ele pregava, o evangelho que ele ensinou, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Então perceba a importância do apostolado de Paulo no Novo Testamento. Mas então vem a pergunta: e a apostolicidade atual? Como já adiantei, no sentido estrito do termo e de acordo com a singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, conforme Apocalipse 21, de 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Mas os apóstolos que não existem mais naquele pleno sentido, no sentido restrito da palavra do grupo criado por Jesus,
mesmo que eles não existam mais. No entanto, o serviço, a natureza daquele ministério permanece. Como? De que fato? De que modo, melhor dizendo, de que modo? Quais fatos podem justificar a existência de apóstolos na atualidade para prosseguir o ministério, o serviço, que quer dizer enviado como missionário, como mensageiro, um plantador de igrejas, alguém que supervisiona um grande número de igrejas ou que expande o reino de Deus em uma cidade, em um estado ou até mesmo em uma nação inteira, como tem acontecido com alguns homens que Deus tem levantado através da história. É isso que prova. Perceba que a carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton nos informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se achavam Paulo e Barnabé, como já mencionei, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, que são citados em Romanos 6, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. O ministério apostólico atual, portanto, existe, mas apenas como um dom ministerial. Não há sucessão apostólica. Assim, podemos dizer que o ministério, o que existe é o ministério apostólico com um caráter de serviço, com um caráter de ampliação do serviço do evangelho, da plantação de igrejas e da supervisão de igrejas. Portanto, o que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos, apóstolos de Cristo, homens que através da história se destacaram, como John Wesley, William Carey, que foi cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, como D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, o irmão André, que ainda vive, um grande pregador, anunciador da palavra que entra nos lugares mais difíceis do mundo para testemunhar de Cristo e fazer distribuição da Bíblia Sagrada, e tantos outros. Em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Estes homens podem muito bem ser considerados apóstolos, ou ser chamados apóstolos. Nos moldes do colegiado dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente, naquele mesmo sentido e naquele mesmo molde. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários, que desbravaram os rincões do nosso país e em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje, os desbravadores, os plantadores de igrejas, aqueles que plantam dezenas, centenas e até milhares de igrejas, de congregações espalhadas mundo afora, que dão a sua vida como formadores de novos obreiros, ministradores comprometidos da palavra de Deus, comprometidos com Cristo, comprometidos com o verdadeiro cristianismo, com o verdadeiro ensino bíblico. Estes homens são dignos do ministério apostólico, ainda que necessariamente eles não precisam receber o título. Basta serem chamados servos ou pastores, apacentadores
do rebanho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, hoje e sempre. E até o próximo comentário, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.